Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Hoje a gente vai dar sequência ao conjunto de aulas para falar sobre tecnologias de armazenamento de dados do lado do cliente. E na quarta aula, que é justamente essa, nós vamos explicar passo a passo a implementação da primeira tecnologia que eu vou comentar com vocês. Nós vamos falar da API Web Storage, especificamente do objeto Local Storage. Então, para explicar passo a passo como é a implementação desse objeto Local Storage, nós vamos usar a nossa própria página de contato e lá na nossa camada de abstração nós vamos implementar as operações de salvamento, de pesquisa, de inicialização e de limpeza da base de dados. Então, como resultado final, nós vamos ter esta tela aqui que eu já havia apresentado para vocês lá na primeira aula de preparação, e já com toda a parte funcional relacionada ao armazenamento utilizando o Local Storage. Então aqui, por exemplo, a gente vai poder incluir o contato. Então eu coloquei aqui o nome, um e-mail, um telefone. Ele tem que seguir o formato aqui, especificamente esse formato aqui. A hora que eu clicar no botão de gravar contato, automaticamente ele já vai me jogar aqui na grid. Então ele vai salvar o meu dado lá na estrutura Local Storage e na sequência apresentar a informação aqui. E por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa. Deixa eu só adicionar mais um contato para mostrar para vocês. Vou colocar aqui mais uma vez 99, gravar contato. Pronto, já tenho dois contatos aqui. E eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa. Eu vou pegar esse e-mail aqui, colar aqui no filtro de pesquisa, clicar no botão procurar e automaticamente ele vai também fazer uma pesquisa. Ou seja, ele vai lá na minha estrutura Local Storage, localizar o termo e retorná-lo. Então, no final da aula, vocês já vão ter condição de chegar nesse objetivo aqui, nessa tela, com todas as operações já implementadas, ok? Bom, pessoal, então vamos rapidamente a nossa intro do canal e na sequência a gente volta. Como havia comentado com vocês, então, nessa quarta aula eu vou explicar passo a passo a implementação do objeto Local Storage, que faz parte do Web Storage API, ou seja, é a nossa primeira tecnologia de armazenamento de dados do lado do cliente que nós vamos ver nesse conjunto de aulas. Então, antes de eu mostrar para vocês o projeto, que o objetivo aqui é implementar a camada de abstração para esse objeto aí Local Storage, eu queria comentar um pouquinho rapidamente os recursos desse objeto. Basicamente, esse objeto ele trabalha no modelo de chave valor, que é um modelo parecido aí com NoSQL ou NoSQL, onde você vai ter as definições das chaves e dos valores e vai fazendo esse armazenamento aí dentro dessa estrutura aí do lado do cliente. Um ponto importante que a gente tem que observar é que o Local Storage ele permite armazenamento de dados apenas do tipo string, ok? Então, se por exemplo você estiver trabalhando com dados diferentes desse formato, você basicamente, como boa prática, vai ter que fazer a conversão desse dado seu, dessa informação sua, para o formato de string, gravar esses dados no formato string na estrutura Local Storage. E no retorno desses dados aí você pode usar alguma outra função para converter os seus dados para o formato nativo. Aqui no nosso caso, como nós vamos manipular um conjunto aí de contatos, eu vou utilizar aqui para essa aula uma estrutura de array, onde dentro desse array eu vou ter vários contatos. E nesse caso a gente vai utilizar os métodos JSON e Stringify para transformar esse array em um string. E no retorno a gente vai usar o JSON.parse, o método parse, para converter esses dados para o formato nativo que é o nosso array. Bom, o que mais que a gente tem aí a respeito de Local Storage que vale a pena mencionar? Então, além do processo aí que ele utiliza, que é o processo de chave valor e de trabalhar apenas com o string, a gente vai mostrar para vocês simular o comportamento do armazenamento de dados. Então, quando você trabalha armazena dados, né, nessa estrutura Local Storage, esses dados serão mantidos, mesmo se você, por exemplo, fechar o seu navegador, ou se você fechar uma aba e abrir uma outra aba,
esses dados vão ser mantidos armazenados, tá? Eles só vão ser removidos ou por um comportamento padrão aí do navegador que você está usando, ou se você remover os dados pela própria aplicação, aí eu vou mostrar os métodos que a gente pode usar para remover os dados, ou, por exemplo, utilizando a ferramenta desenvolvedora dos navegadores para remover manualmente a estrutura de dados. E, por último, a gente vai mostrar para vocês como é que funciona a questão da segurança. A gente vai gravar uma série de contatos aí utilizando um domínio e depois a gente vai tentar acessar esses mesmos dados a partir de um outro domínio. Vocês vão ver que isso não vai ser possível, ok? Bom, então vamos abrir aqui o nosso projeto. Aqui a gente está aqui no Cloud9. Vou dar uma atualizada aqui na página. Então, após a atualização da página, o que nós vamos fazer o objetivo inicial aqui é continuar a implementação da nossa camada de abstração. Lá na última aula a gente só construiu as definições, né, dessas funções, tanto de inicialização, de salvamento, de pesquisa. E agora nós vamos implementar dentro dessas funções o que é relacionado ao local storage. Então nós vamos abrir aqui o nosso arquivo, a nossa biblioteca storage.js. Então aqui eu já tenho as definições. Então nós vamos implementar primeiro a função inidb. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro fazer uma verificação para saber que tipo de armazenamento o usuário selecionou. Então aqui a gente vai usar if type local storage. Então, se o meu tipo de armazenamento aí for a utilização aí do objeto local storage, nós vamos fazer a inicialização. Então, o que nós vamos verificar? Local storage.getItem contacts. Contacts vai ser a nossa chave, tá? Onde vão estar armazenados todos os nossos contatos no formato aí de array. E na sequência a gente vai converter para string, né, para armazenamento de forma correta lá na estrutura local storage. Se eu não tiver esse contact aqui, essa chave criada aí na minha estrutura, eu vou criar. Então, local. Por esse motivo que a gente vai ter essa função chamada de inicialização. Vou dar um set item. Contacts. E aqui eu vou usar o JSON.stringify. Pronto. Então, só recapitulando a implementação do inidb, nós vamos verificar primeiro o tipo de armazenamento de tecnologia que nós estamos usando. Aqui no caso nós vamos implementar em primeiro lugar o local storage. Na sequência nós vamos verificar se existe já uma chave chamada contacts. Se essa chave ela não existir, nós vamos inicializá-la. Nós vamos criar uma estrutura, uma chave contacts vazia, ok? Vamos partir agora para a implementação da função cleandb, que ela vai ser responsável por limpar a nossa base de dados. Então, à medida que nós vamos criando aí os contatos, pode chegar numa determinada situação que nós vamos querer limpar esses contatos. Por exemplo, quando a gente mudar o drop-down lá, que é a opção de armazenamento, automaticamente a gente tem que limpar os dados que foram salvos para utilizar uma outra tecnologia de armazenamento. Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer um if aqui, local storage.getItem contacts local storage.remove item contacts. Então o que a gente acabou de implementar aqui? Eu vou fazer uma verificação se a minha chave contacts ela existe, tá?
E se ela existir, eu vou usar um método do próprio objeto local storage que permite remover os dados da minha estrutura, tá? Como eu tenho uma chave só, eu vou trabalhar aqui com uma chave só que é chamada de contacts. Se eu der um remove item aqui no contacts, ele vai limpar todos os contatos, né, todos os valores que eu tenho para essa chave. Existe uma outra opção que a gente pode usar para limpar, só que aí no caso vai limpar toda a estrutura local storage, independente das chaves que eu tenho. Eu posso ter N chaves, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com uma chave chamada DB, que é onde eu vou armazenar o tipo de armazenamento que o usuário vai selecionar, e com a chave contacts. Se eu usar, por exemplo, esse método aqui clear, que seria uma outra opção, ele vai limpar tudo. Então ele vai limpar tanto a chave DB como a chave contacts ou qualquer outra chave que eu tenha armazenada nessa estrutura. Então existem, só para efeito aí de opções, né? Você pode usar tanto o remove item, a função, o método remove item, como o método clear, tá? Bom, então a gente encerrou aqui também a implementação da função clean db. E agora a gente vai partir para a implementação da função de salvamento. Então, em primeiro lugar, dentro dessa função de salvamento, onde a gente vai salvar cada contato, a gente vai chamar o inDB, que é justamente para criar o objeto caso ele não exista, né? A gente vai criar a nossa chave caso ela não exista e inicializar. E na sequência a gente vai trabalhar aqui na implementação. Então, após aqui o inDB, a gente vai fazer uma verificação se o tipo de armazenamento é do tipo local storage. Se for do tipo local storage, nós vamos começar a manipular os dados então. Eu vou criar uma variável aqui chamada contacts igual json.parse local storage get item contacts. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na minha estrutura de armazenamento, vou pegar o conteúdo que eu tenho atribuído aqui à minha chave contacts, né, para ver se tem algum contato ou não, e vou usar o método parse, que é justamente para quê? Para pegar os meus dados que foram armazenados lá do tipo string e converter para o formato nativo, que aqui no caso é um array, ok? Bom, aí eu vou chamar a minha variável aqui contacts, que já é o meu array, ponto push, vou usar esse método push, que é para adicionar o meu novo contato nessa estrutura de array, na última posição do meu array, onde o meu contact é justamente... Só, pessoal, desculpa a falha aqui, na verdade eu estava implementando na função incorreta. Deixa eu só dar um Ctrl X, perdão, novamente. Pronto, agora eu estou na função correta. Então aqui, recapitulando, eu estou usando a variável contacts, que é aqui vai conter o meu array de contatos, usando o método push, passando como parâmetro o contact, né, que é o meu novo contato que eu estou adicionando. Então aqui eu vou adicionar o meu novo contato sempre no final da minha estrutura de array contacts, como última posição. Após executado o push, ou seja, eu vou ter, além dos contatos que eu já tinha na base, mais esse novo contato que eu adicionei, eu vou chamar o objeto local storage .set item contacts. Eu vou armazenar esses novos contatos aí na mesma chave contacts, então. E aqui eu vou ter que convertê-lo para string, né? Então eu vou usar o JSON stringify contacts. Pronto. Então, eu capturei os contatos que eu tinha, adicionei o meu novo contato e novamente armazenei todos esses contatos aí na minha mesma chave aqui no formato string. Vou criar uma variável chamada item do tipo array. Vou dar um item.push contacts
E aqui eu vou chamar minha função de renderização. Conforme a última aula que eu comentei com vocês, a gente implementou uma função chamada renderLine, que ela vai basicamente adicionar um novo item lá na minha grid de contatos. Então vou chamar aqui renderLine, passando esse item que eu criei aqui, que contém o meu contato, no formato array, ponto e vírgula. Pronto, aqui a gente encerra também a implementação da função de save. E aqui vale a pena eu parar um pouquinho a implementação para explicar para vocês como é que funciona, como que a gente trabalha com essa forma de salvar a informação no local storage e recuperar a informação. Aqui eu estou usando os próprios métodos disponíveis no objeto, que é o getItem e o setItem. O getItem exige apenas um parâmetro, que é a chave, tá? E o setItem, que ele vai salvar as informações lá na minha estrutura local storage, ele exige dois parâmetros. Exige o parâmetro que é a chave, como primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro é o valor. Existe uma outra opção aqui que você pode utilizar tanto para gravar dados como para recuperar dados, que seria o seguinte. Eu posso, por exemplo, para salvar dados, usar o local storage ponto, chamar a própria chave aqui, por exemplo, vou chamar essa chave de teste, igual e o nome aqui. Então esse comando aqui, local storage.test, ele vai fazer a gravação dos dados, tá? Então eu vou criar uma chave do tipo teste, uma chave chamada teste, cujo valor dessa chave vai ser Paulo, tá? Então aqui eu estou atribuindo um valor para minha chave teste, que seria o mesmo comportamento, por exemplo, de eu utilizar o setItem. E aqui eu vou fazer um processo reverso, que é o de recuperação da informação. Então vou setar uma variável chamada, por exemplo, nome, igual local storage.test. Aqui é o processo inverso. Eu vou atribuir à minha variável nome o valor aqui da minha chave teste. Essa linha de comando aqui seria o mesmo que eu fazer isso aqui, ó, getItem, tá bom? Então você tem essas duas opções que você pode utilizar, tanto os métodos nativos, o getItem como o setItem, ou utilizando dessa forma aqui também. E outro ponto importante, no caso eu estou utilizando uma única chave chamada contacts, cujo valor dela vai ser um conjunto de contatos, tá? Que nativamente vai estar em formato de array, e vou converter para string. Você poderia também, por exemplo, criar N contatos. Então, por exemplo, aqui, ao invés de eu criar uma única chave, eu poderia criar N chaves, uma chave para cada contato, onde essa chave, por exemplo, fosse o código do contato. Eu poderia manipular, ou seja, em vez de eu ter uma única linha só de armazenamento, eu teria N linhas, eu teria N chaves, uma chave identificando unicamente cada contato. Também uma outra forma de implementação, eu sugiro que você estude também essa forma. Caso você queira um apoio ou queira que eu implemente algo desse tipo, deixe aí no comentário do vídeo ou do próprio blog uma informação. Paulo, eu preciso saber também como é que funciona essa implementação. Eu posso criar um código para vocês também e compartilhar com todo mundo. Então, explicado esses pontos, vamos partir para a implementação agora do getAll. Então, o getAll, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai lá na minha estrutura de dados, localizar a chave contacts, trazer todos os contatos armazenados, e a gente vai chamar o renderAll para exibir todos esses contatos lá na nossa grid. Então, para isso, eu vou chamar também o inidb aqui, caso a minha chave não tenha sido inicializada ainda. Aqui eu também vou fazer a verificação do tipo de armazenamento que o usuário selecionou. Aqui no caso, local storage. Vou criar uma variável chamada contacts
igual, e aqui vou usar o JSON.parse local storage get item, e eu vou pegar o valor relacionado à chave contacts, que pode ter nenhum, ou um, ou dois, ou assim por diante. Ponto e vírgula. E na sequência eu vou chamar o render all, passando como parâmetro a variável contacts. Aqui só uma correção. Pronto. E está implementada também a nossa função getAll. E agora nós vamos partir para a função de pesquisa. Na função de pesquisa, nós vamos ter dois parâmetros, que é o tipo de armazenamento também que estamos usando no momento, e o termo de pesquisa. Então aqui na implementação nós vamos usar o inidb, também vamos chamar a função inidb passando o tipo. Vamos fazer a checagem também do tipo. Vamos criar a variável contacts, JSON.parse, onde nós vamos recuperar todos os contatos lá relacionados à chave contacts. Olha só aqui outra forma de chamar também, né, como havia comentado com vocês. Tradicionalmente eu utilizaria aqui local storage.getItem, passando como parâmetro a chave contacts. Aqui no caso eu já estou passando a chave diretamente aqui, como se fosse uma posição do array. Ó. Local storage, abre aqui, fecha, e o termo contacts. Então o meu contacts, aqui a variável contacts, vai receber todos os contatos lá da minha estrutura de armazenamento. Vou criar uma outra variável chamada contacts found, do tipo array, que é onde eu vou armazenar todos os contatos que foram localizados com base no termo que o usuário digitou, que o usuário quer pesquisar. Aqui eu vou usar um for each para percorrer toda a minha estrutura. E dentro desse loop, eu vou sempre fazer uma verificação. E por cada contato que eu for interagindo, lá na minha estrutura de array, eu vou fazer a seguinte verificação. Contact.nome igual ao termo, ou contact.email igual ao termo. Então aqui eu vou fazer uma pesquisa tanto pelo nome ou por e-mail, né? E se ele achar tanto por o nome ou e-mail relacionado aqui, fazendo esse match, eu vou adicionar esse contato lá na minha estrutura, na meu array chamado contacts found. Found.push contact. E por último, eu vou chamar a função render all, passando os contatos que foram encontrados, usando aqui a variável contacts found. Pronto, encerramos também a implementação da nossa função aqui de pesquisa. Tá? Importante, um outro ponto importante relacionado ao local storage, né? Essa forma de armazenamento. É o volume de dados armazenados, ou seja, quanto maior o volume de dados armazenados, como vocês podem ver, podemos sim ter problema de performance, justamente porque ele usa esse conceito aí de chave-valor, onde eu tenho que percorrer aí toda a minha estrutura para localizar as informações. Então eu posso sim ter algum problema de performance, tá? Mas isso é se o volume de dados for bem grande. Outro ponto com relação à limitação de armazenamento.
Vocês podem me perguntar se pode ser que tenha um site que use essa forma de armazenamento e eles podem de forma assim intencional começar a gravar muitas informações e estourar o armazenamento que eu tenho. Bom, foi pensando nisso que os navegadores eles estabeleceram um limite de armazenamento, tá? Então, se por exemplo algum site tentar armazenar mais do que deveria, o navegador vai notificar o usuário e o usuário vai permitir ou não que o site possa armazenar mais dados do que o previsto. Tá? Então existe essa possibilidade, o navegador faz esse tipo de controle, então vocês podem ficar aí sossegados com relação a isso. Com isso, então, a gente encerra a implementação aí da camada de abstração dessas operações aí, de salvamento, inicialização, limpeza e pesquisa relacionadas ao objeto Local Storage. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu havia já mencionado lá no começo do vídeo, mostrar para vocês duas situações. A primeira é quando a gente fecha o navegador, abre abas e novas abas, né, que os dados ainda permanecem existindo aí armazenados do lado do cliente. E a segunda situação é com relação a gente tentar usar esses dados, né, carregar esses dados ou consultar esses dados a partir de um outro domínio. Eu vou mostrar para vocês essas duas situações. Então nós vamos carregar aqui então nosso projeto. Eu vou abrir o Storage HTML, vou clicar aqui no botão de executar, vou abrir aqui o nosso projeto no navegador, ele vai carregar a nossa página de contatos. E aqui eu vou fazer uma simulação com vocês, tá? Eu vou adicionar então um contato. Gravei, ele automaticamente veio para cá, salvou esse contato lá na minha estrutura Local Storage. Vou clicar aqui no F12, que é para mostrar isso, como que isso fica armazenado aqui na minha ferramenta de desenvolvedor. Então você vai entrar aqui nessa aba aqui, Application, nessa opção Application. Aqui do meu lado esquerdo, Storage, Local Storage. E aqui vocês conseguem ver a minha chave Contacts com o item contato que eu já tenho adicionado aqui. Vamos adicionar um novo contato? Pronto. Gravar. Então ele adicionou um novo item aqui na minha grid e automaticamente na minha estrutura aqui no meu objeto Local Storage ele adicionou também um novo item aqui. Então tem o índice do array 0 e 1 com os dados armazenados aqui de contato. Se por exemplo eu fechar o navegador agora, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar só o link. Vou fechar o meu navegador, vou abrir novamente uma nova aba. Desculpa, não fechar o navegador, fechar o separador aqui, a aba, tá? O comportamento vai ser o mesmo se, por exemplo, eu fechar todo o meu navegador e abrir novamente. Vocês podem ver que os dados permanecem gravados aqui, ó. Então vou clicar em F12 de novo. E aí, como eu comentei com vocês, a forma de limpar isso, né? Ou pela própria aplicação, por exemplo, aqui no drop-down ele vai chamar aquele método de remove item, ou se você pode usar também o método de clean lá, né, de localstorage.clean, ou por aqui na ferramenta de desenvolvedor, com o botão direito, você pode clicar aqui em clear e ele vai fazer a limpeza aqui dessa estrutura de dados. Então aqui, por exemplo, só mostrando um pouquinho da navegabilidade, né? Eu posso, por exemplo, remover item. Aqui na remoção só estou removendo do front-end, eu não estou removendo, não foi implementado a questão de remover o item da minha estrutura Local Storage. E pesquisa, por exemplo, se eu digitar aqui Paulo, ele vai fazer uma pesquisa por nome ou e-mail e ele vai me trazer também, caso existam itens que sejam relacionados ao termo que eu pesquisei, ele vai me trazer aqui na grid. Bom, agora a última simulação que a gente vai fazer é com relação à parte de segurança, né? Que
como havia comentado também, ele restringe o acesso aos dados por domínio, por porta e por protocolo. E aqui a gente vai fazer um teste de acesso de dados por domínio. Aqui esse é o meu projeto oficial. Eu já tenho os dois dados armazenados aqui, dois contatos armazenados. E agora eu vou fazer uma tentativa de acessar esses dados pela meu ambiente de teste, né, que é um ambiente que eu sempre trabalho antes de apresentar os vídeos. Então aqui eu tenho a minha outra URL. Deixa eu só trazer aqui para essa área aqui do meu navegador. Pronto. É uma URL diferente, ó, ela tem aqui um temp, né? Como vocês podem ver, ó, um temp. E aqui não tem o temp, tá? Então aqui no temp, vamos ver se eu consigo localizar esses dados aqui, ó. Vou dar uma atualizada aqui na minha página. Bom, se ele tiver dados, ele tem dados que a gente incluiu lá no passado, aí nos testes que a gente fez. Deixa eu só dar um F12. O que é que eu vou fazer aqui primeiro? Vou dar um clear. Pronto, não tenho nenhuma informação aqui armazenada. Vou voltar aqui para a minha URL oficial. Vou dar um clear aqui também, só para simular desde o início, tá? Porque aqui na linha, ó, ele armazena por domínio, tá vendo? Ele vai criando linhas aqui. Então, eu não tenho nenhuma informação armazenada por enquanto. Vou dar uma atualizada aqui também no meu ambiente de teste. Também não tem nada armazenado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no oficial. Vou adicionar um contato. Clicar aqui em gravar contato. Ele me adicionou um item. Se eu vier aqui pesquisar pela chave, ó, eu tenho ela aqui. Vamos ver agora lá no nosso ambiente de teste. Ele não me trouxe nada. Se eu pesquisar por contacts, ele também não vai me trazer nada. Isso comprova o isolamento que a gente tem, isolamento a nível de domínio. Então o objeto Local Storage ele atua com isolamento por domínio, como eu disse para vocês, domínio, porta e protocolo. Então se você, por exemplo, gravou dados aí num domínio e quiser acessar a partir de outro domínio, você não vai conseguir. Então esse chega a ser um nível aí de segurança que você pode utilizar aí com relação a esses tipos de armazenamento do lado do cliente. Bom, pessoal, com isso então a gente encerrou essa nossa quarta aula, onde a gente, recapitulando o que nós vimos, né? Nós apresentamos a primeira tecnologia de armazenamento de dados, né? Fizemos a introdução do Web Storage API, onde nós falamos especificamente do objeto Local Storage, implementamos o Local Storage aí na nossa página de contatos, né? Então incrementamos lá a nossa camada de abstração e mostramos como é o funcionamento disso aí em tempo real, né? Gravando os contatos, fazendo as pesquisas e removendo os dados. E mostramos duas situações. A primeira, como que os dados são mantidos, mesmo que o browser ele é fechado ou não, ou mesmo que eu abra novas abas. E também a questão da segurança, quando a gente fez o teste de tentar acessar dados gravados no domínio a partir de um outro domínio. Então com isso a gente encerra essa quarta aula de hoje. Fiquem antenados que nossa próxima aula nós vamos ver o próximo tipo de armazenamento de dados, uma outra tecnologia de armazenamento de dados, onde nós vamos fazer aqui também o mesmo exercício. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Fiquem aí com a gente que na sequência vão aparecer os vídeos sugeridos com outras sugestões de vídeo ou de outras aulas aí que eu tenho, tanto no meu canal do YouTube como no meu blog. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.